A Listeria monocytogenes é o agente causador da listeriose, que é uma grave doença de origem alimentar que causa severas infecções em humanos com altas taxas de mortalidade. Dentre os surtos desde o início dos anos 80, verificou-se que a causa da contaminação estava, na maioria, no leite cru ou na fabricação dos produtos de pós-processamento. Ela pertence ao gênero Listeria, a mesma sendo amplamente distribuída no ambiente por suas características. Só que a Listeria monocytogenes é especial por ser a única da espécie de Listeria que causa doenças em humanos. Tanto nessa figura 1 quanto nas figuras a seguir, a gente consegue ver que ela é um bastonete gram-positivo com pequenas extremidades arredondadas e não produz esporos ou cápsulas. Ela é móvel quando ela é cultivada entre 20 e 25 graus Celsius, porém ela é imóvel ou apresenta fraca motilidade a 37 graus. O cultivo da Listeria monocytogenes acontece em meio semissólido, resultando em crescimento com forma característica de um guarda-chuva. O solo e vegetais em decomposição são os principais reservatórios da listeria, e a listeriose produz um período de incubação longo que varia de 30 a 70 dias. Pelo solo e vegetais serem os principais reservatórios, eles são normalmente os que são isolados de hortaliças, água doce, esgoto ou material fecal de alguns mamíferos, aves e peixes, e portadores assintomáticos que liberam essas bactérias nas fezes. Por ela ser psicotrófica, a listeria ela é capaz de multiplicar-se sobre a refrigeração, o que faz bem difícil o controle dela na cadeia de produção. A expansão do uso da cadeia de frio na estocagem dos alimentos, os alimentos prontos para consumo, eles apresentam nichos que favorecem a Listeria monocytogenes. Os grupos de risco da listeria são os idosos, as grávidas e os fetos, pois acontecem muitos abortos espontâneos, os recém-nascidos e as pessoas imunodeprimidas. Os casos de listeriose. Apesar da exposição comum, é uma infecção pouco frequente na população e tem uma incidência na Europa que varia entre 1 e 10 casos por milhão de habitantes. Em adultos e recém-nascidos, ocorre a infecção do sistema nervoso central, como por exemplo a meningite, que é uma infecção que se instala normalmente quando bactérias ou vírus atacam as meninges, e ou a septicemia, uma doença potencialmente grave desencadeada por uma infecção, podendo levar à queda da pressão arterial, falência de órgãos, entre outros sintomas. Já em grávidas, pode ocorrer aborto espontâneo, parto prematuro, recém-nascido com graves problemas de saúde, como atraso mental, paralisia, cegueira, meningite e ou a septicemia. A mortalidade da listeriose é de 20 a 30%. Casos de listeriose em grávidas. Na gestação, diversas mudanças ocorrem no corpo de uma mulher, e no sistema digestivo não seria diferente. Ocorre a redução do tônus muscular de todo o trato gastrointestinal, tornando o trânsito intestinal mais lento. Outra alteração significativa é o aumento da permeabilidade da mucosa gástrica. As infecções que afetam as gestantes, na maioria das vezes, são assintomáticas, não impedindo a ocorrência da transmissão vertical. As bactérias veiculadas por alimentos que afetam com maior frequência as gestantes são a Listeria monocytogenes, Toxoplasma gondii, Brucella sp, Salmonella sp e Campylobacter jejuni. Esses micro-organismos ainda podem atravessar a placenta, ocasionando a infecção do feto. A infecção fetal pode resultar em aborto espontâneo, morte fetal prematura, parto prematuro e ainda graves complicações para o recém-nascido, como a septicemia. Casos de Listeria monocytogenes ao longo do tempo. O surto ocorrido na Califórnia, nos Estados Unidos, em 1985, teve sua causa atribuída ao queijo de estilo mexicano, obtendo 142 casos, 28 mortes e 20 abortos. Já em 1998, o surto de listeriose foi ligado a cachorros quentes e comidas com carne de peru de um processador no Michigan, também nos Estados Unidos. Nesse surto foram 108 casos, resultando em 14 óbitos. Em Paris, em fevereiro de 2000, 7 pessoas, entre elas 2 recém-nascidos, morreram na França, vítimas de uma nova epidemia de listéria. Outras 23 pessoas ficaram hospitalizadas. Ocorreram também um aborto. Tudo apontou que a epidemia localizada em 19 distritos franceses
teve sua origem em produtos de uma casa de produtos cárneos. Em 2011, nos Estados Unidos, uma investigação determinou que os melões infectados com a bactéria Listeria provavelmente foram contaminados durante o processo de embalagem no estado do Colorado. Foram 139 casos, deixando 29 mortos e um aborto. Já a carne conhecida como polony e produtos de uma fábrica da Enterprise Foods são a fonte do surto que ocorreu na África em 2018, com cerca de 915 casos e pelo menos 204 mortes. Agora iremos analisar os números de casos da Listeria monostogenes utilizando como ferramenta de apoio o gráfico a seguir. Podemos analisar que de 1985 até 2018 os casos subiram drasticamente, formando uma curva acentuada, representando a progressão do surto, assim demonstrando o crescimento de cerca de 544% em relação aos casos de 1985. Essa taxa tão ascendente no ano de 2018 gerou grande preocupação, implicando num grande número de mortos, tornando-se assim o maior surto mundial de listeriose. Existem dois tipos de listeriose associados à Listeria monostogene. São a listeriose invasiva e a não invasiva. Mas diferente de outras infecções causadas por alimentos, a listeriose não invasiva não causa sintomas gastrointestinais em humanos. Já suas manifestações clínicas em adultos são principalmente decorrentes de infecções do sistema nervoso central, como meningite e encefalite, além de outras infecções como endocardite, peritonite, pneumonia e osteomielite. A Listeria monostogene são mais encontradas em alimentos de origem animal, mas ainda assim podem estar presentes em vegetais e frutas. Suas principais formas de inoculação incluem a infecção do animal antes mesmo de passar pelo processo de industrialização. Diversos alimentos contaminados por Listeria já foram descritos na literatura, como as carnes embaladas, presunto, peixes, assim como leite e seus derivados são os principais exemplos. Informações adicionais sobre ocorrências de Listeria nos alimentos. De acordo com pesquisas feitas pelo FDA, os principais alimentos-alvo da Listeria são a salsicha, o queijo, patê, frutos do mar, leite não pasteurizado e seus derivados. Palitos de nabo, vagem, carne, sorvete, entre outros. Todos esses produtos sofreram recaída em janeiro de 2018 no Canadá e nos Estados Unidos devido à contaminação por Listeria. E pelo mesmo motivo, também em janeiro aqui no Brasil, a Anvisa proibiu a comercialização de 3 lotes de queijo da marca Laticínios Friolac e leite condensado da marca Fazendeiro. Já entre 2007 e 2009, foram registrados 19 casos de listeriose, ambos no Rio Grande do Sul, 100 óbitos registrados. Dos anos 80 até 2013, foram registrados no total 8 surtos de listeriose no mundo, possuindo mais de uma fatalidade, e todos eles provocados por contaminação através de alimentos. O mais grave deles ocorreu na França em 1992, devido à ingestão de língua de porco contaminada. O incidente registrou 279 afetados, com 92 mortes.